Fala, Beto! E aí, tudo jóia? Tudo bom, cara? Tudo beleza? Como é que tá essa quarentena aí? Rapaz, tá frenético, né? Assim, a gente tá trabalhando aqui, estamos preparando a próxima edição do The Voice. A gente ainda não definiu exatamente como é que vai ser o formato, mas a gente já está gravando as bases nos nossos estúdios, né? A gente tem o privilégio, né, de cada um ter um estúdio assim, que dá para fazer um trabalho bacana. E estamos dando sequência aí, para não parar. Mas você diz de mudanças no sentido de que o programa continua com pandemia rolando. Como que é isso? Ou você está dizendo que preparando agora para futuramente? Não, não, a gente não sabe se provavelmente o programa não vai ter público, né? Até que se descubra assim uma vacina, uma coisa. Mas a princípio, aquele formato que a gente estava fazendo provavelmente vai mudar. Entendi. Agora, eu ainda não sei como, né? Que isso ainda está sendo conversado. Mas o que a gente está fazendo já é gravando as músicas dos participantes, porque é muita música, cara. É tipo 120 músicas, assim, só na primeira fase. Uau! Então a É até gente tem uma que. pergunta que antes de começar já tinham colocado num post ali. Tiago tinha perguntado, até já meio que começando por causa da pergunta que tem a ver com o que você está dizendo. Ele está dizendo, ó, no The Voice Brasil, onde tem todos os estilos, como funciona? Ele recebe uma lista com antecedência para estudar todas as músicas? Como que é que funciona, Sérgio? Você já, então é isso que você está dizendo, vocês já gravam tudo antes? Não, na verdade, assim, a gente já está há 8 anos, já. Vamos para. 8 não, 9? Já vamos para a 10ª edição. O The Voice vai fazer Já 10 é a anos. 10ª. Não, é a nona. A gente vai gravar a nona edição, eu acho. Cara, eu tô perdido. Mas enfim, já a gente tá lá há bastante tempo. E bom, a gente já meio que pegou o fio da meada aí, né? Já tá Agora, fácil. mas assim, eu antes de gravar lá, não é que eu receba as músicas, mas eu tenho uma noção assim do que se é trabalhado em termos popular, né, da música popular. Então, na minha preparação, nos meus estudos, não necessariamente eu preciso estar sentado na bateria, mas eu fico em contato com essas músicas, sabe? Tipo, Ah, não é o meu estilo, o pagode, assim, o samba, mas eu fico escutando de vez em quando para, né, quando a gente está já tá naquele período, a gente vai preparado, gravar, aí eu já vou me influenciando já com os estilos e tal. Quando a gente forma o elenco, né, as cadeiras já viraram e tal, o elenco já foi formado, aí sim eu já tenho uma noção do que eu vou precisar. Falei, nós temos um cantor de samba, nós temos algumas duplas sertanejas. Aí eu começo o meu trabalho de pesquisa. Isso fora do The Voice. Lá, eu digo aqui no meu estúdio, em casa, sempre que eu tiver uma oportunidade, eu estou escutando algo que não é da minha alçada. certo, até para ficar já mais E aí, assim, na é cabeça. inevitável que como não é uma coisa que eu falo que esse lance de estilo é cultural, né? Faz parte da tua criação, do teu berço. Você tem que conviver com certas coisas para elas se desenvolverem naturalmente no teu play, assim. Eu estou falando de música, né? Coisa que você escuta quando você é criança, a influência que você tem do teu pai, da sua mãe, do que eles escutavam em casa. E aquilo, de certa forma, acaba te influenciando e tal. Aí você vai criando um vínculo, né? Você tem uma raiz com um estilo, com uma, sei lá, com a tua cultura. E aí você escolhe, né? O que você quer para você, né? Esse é o estilo que eu mais amo tocar. Então, como eu não toco, ali eu me deparo com vários estilos que não faz parte da minha essência. Aí, obviamente, que na hora que eu estou gravando, eu dou o meu vocabulário para aquele tipo de som, X ou Legal. Y, né? Que é praticamente a ferramenta que eu uso para poder me virar ali e me sair bem de alguma forma.
Mas, Isso aí, enfim. muito bem, pô. Não, eu A sempre gente acho que ouve a e pensa gente. que é um Não, mas cara que só toca samba a vida inteira, eu parece. sempre Ele acho tá dizendo não é que dá para exatamente isso. melhorar. Eu, cara, se não fosse os vídeos dos meus amigos do YouTube, eu tava ferrado. Falando em amigo, você viu quem chegou aqui, ó? Já mandou um monte de coraçãozinho. Diretor Sérgio Melo. O cara escreveu aqui. O nosso grande amigo Williams Melo. Tá dizendo aqui, ó, Ah, Serginho, você é o meu exemplo. Pastor Valdemiro. Pastor Valdemiro. Eu não sei se é Valdemiro Aliás, ou Valdomiro, ele sabe. olha lá, já encheu de mais coraçãozinho aqui. Olha Pô, quem chegou aqui também, Ed o, Puumes, grande baterista. Diz que ia estar aqui, que não ia perder sua live de jeito ah, nenhum e veio, tá aqui o dando. Williams é um cara que faz parte do meu vocabulário de roubadas, de afanos, que eu uso para gravar as coisas, principalmente no que diz respeito a samba, assim, que ele é cracaço. Aliás, ele é craque em tudo, mas assim, quando eu preciso de coisas relacionadas a samba, ele é o meu número um da lista. Falei, vou lá no Williams, lá que Ah, tem sempre um é. negócio interessante. É, Vai nos vídeos dele lá, total, vou geral, dá uma sacada no que tá acontecendo e vou coloca pra rolar. pra caramba. Ah lá, ele tá dizendo lá, eu é que roubo tudo de você. Colocou É, uns emojis rindo ali. então ele está no prejuízo. E me fala se tá certo esse número mesmo. 452 álbuns, não aparece? Você gravou lá, tá lá tocando, é isso mesmo? Não, isso aí já tá defasado, já chegou a 700 já. Já estamos quase no dobro. É, Que legal, tem cara. bastante. Então, e aí é que tá. São muitos estilos, exatamente isso que você está falando. É tudo muito diferente, né? Um trabalho do É. outro. Eu estava pesquisando, vendo um por um, claro, não os 700, mas vendo por cima algumas coisas, para chegar nessa questão que é muito importante aqui no Express Batera, porque a gente tem muito baterista que ainda está almejando, né, o nosso grande público é esse, são os bateristas e muitos deles Hum. ainda crescendo aí o objetivo deles, né? E você tem formas diferentes de trabalho, de quanto é trabalho ao vivo, gravação. Que dicas que você tem para esses bateristas que estão agora aí com esse objetivo de sideman ou de estúdio, ou poder abrir esse leque, que às vezes o cara fica meio se prende numa coisa ali, mas de repente chega numa situação que nem agora. Estamos no meio de uma pandemia e o cara é um músico só de palco. E aí, o cara vai ficar parado? Não pode. Ou o cara grava em casa, grava no estúdio, ou dá aula, enfim. E você, que faz muita coisa, quais dicas você pode dar para o cara já desde cedo e amadurecendo profissionalmente a cabeça ali, as ideias? Nesse momento a gente está enfrentando duas situações complicadas, né? Assim, uma é essa da pandemia e a outra é você ter que se transformar, né? Num curto espaço de tempo. Eu conheço muita gente que está sem saber o que vai fazer da vida, tá? Sem rumo, porque foi tipo uma puxada de pano daquelas, sabe? Então, como se você tivesse uma mercearia e ela pegasse fogo. Então, ferrou. E ela era a única tua fonte de renda, né? Boa. Não só É, os profissionais os músicos, né? Mas os profissionais ligados à música. sem dúvida. Os holds, Técnicos. técnicos de som. Então, está se buscando alternativa. Mas, assim, para responder a tua pergunta e tal, uma coisa que eu acho básico é que, bom, já é meio redundante, isso eu já falei várias vezes, mas a prioridade é a música. Né? Você tem que estar focado aonde você está entrando. Não é o que eu tenho que fazer para estar aqui, ali ou acolá. Você tem que ser um profundo conhecedor de música. Não significa que você tenha que ser ágil, rápido, habilidoso demais, sabe? Isso aí é uma coisa. A cultura musical, ela vem de você ouvir muita coisa todo dia, o tempo todo. Se você está no dentista esperando a hora de ser atendido, você está ouvindo o rádio, presta atenção naquilo, vai absorvendo aquilo.
sabe? Tudo é motivo, tudo é... Eu estou falando, no caso de você quiser abraçar a causa com versatilidade, você tem que trabalhar o teu ouvido, a tua cabeça para isso, né? Então, Ouça música. para mim, aí, para mim qualquer chance é chance, né? Eu tô num táxi, tô, sei lá, num avião, chegando na cidade, qualquer treco que toque, eu tô prestando atenção, tô, sabe? Então, isso para mim é o básico do básico para você começar a formatar ideias e ferramentas na sua cabeça para trabalhar. A outra, que eu já acho que é uma consequência do seu trabalho, é o equipamento, né? Isso aí é muito importante, você ter um equipamento bom. Eu falei, dei um exemplo do dentista aqui, eu vou lembrar dele de novo. Porra, você vai escolher ir num laboratório, primeiramente, assim, além do profissional competente que vai estar ali te atendendo, mas um ambiente limpo, bem equipado, né? Você não vai entrar num pardieiro desses aí vai entrar no banheiro do dentista, o negócio tá sujo, sabe? Então, as coisas são detalhezinhos. Mesma coisa é isso, é a forma de você se apresentar, a tua munição, a ferramenta que você tem, está sempre bem equipado dentro da medida do possível. É óbvio que você tem que estar com essa consciência de estar melhorando sempre, né? Tipo, entrou mais um dinheirinho esse mês, eu vou me equipar mais, vou agora dar um upgrade nisso, dar um upgrade naquilo. Você está sempre fazendo upgrade de tudo, não só das suas informações, mas também do seu equipamento. Então, eu acho que você atrelar isso com um lance desse que eu falei, de assimilar tudo que passa ao teu redor, aí eu acho que esse é o caminho. Já vai facilitar bastante aí pro profissional, né? Boa. Está preparado para situações, inclusive porque a ferramenta de trabalho, bom, eu como aqui trabalho com a parte de produtos mesmo, né, com a parte de acessórios, às vezes eu vejo, claro, tem às vezes questão de valores, por o cara investir, tá difícil e tal, mas eu vejo muita gente, às vezes, que até poderia comprar, mas não tá ligando para isso. Ah, não vai fazer tanta diferença eu usar a baqueta melhor ou a baqueta pior, e não, faz toda a diferença. Pratos também, né? Isso é uma coisa trabalho também que, quer ver, as pessoas às vezes, eu quero um objeto X porque o fulano de tal está usando o objeto X. Tudo bem, beleza. Para isso que existem os endorses, né? Para eles divulgarem as coisas. Mas mais do que isso, eu acho que o endorser ele está divulgando um negócio que ele está usando para tirar o som que ele quer. Aqui, assim, na minha concepção, houve uma pesquisa. Não é porque eu uso Promark que eu vou pegar qualquer Promark e vou usar. Né? Cada baqueta tem uma qualidade, né? Não é uma que seja pior do que a outra. Mas assim, não é só você chegar e pegar uma Promark porque o fulano de tal usa Promark. Não. Você vai usar a Promark, mas tem que usar a Promark certa, para tirar aquele som que você quer. Aquela que serve para você. Né? Exatamente. Então você tem que testar. Você tem uma pegada. De repente, uma baqueta X tem um grip assim, assado, tal, não sei o quê. Tem que trabalhar isso. Aí não tem jeito, é pesquisa. Né? Claro. Então, eu acho que isso acontece às vezes. Né? As pessoas compram um equipamento, mas elas não estão ligadas no que elas estão comprando. Né? Claro. Acaba indo... Hoje de manhã a gente estava numa live, eu estava comentando fiz uma live com o Salah Berry e com o pessoal do Batera Clube, e a gente estava conversando muito disso, do cara, muitas vezes, até a gente estava falando de coisas, equipamentos nossos mesmo, Evans mesmo, do cara comprar a pele que todo mundo gosta, mas ele ficar com raiva porque para ele ficou péssimo o som, mas ele não prestou atenção. Né? Isso a gente estava falando especificamente da HD Dry, que é uma pele extremamente seca, só que a caixa do cara era um casco grosso, era diecast, era tudo aquilo que já fazia ficar seco demais. Aí o cara foi e colocou uma pele seca, não deu certo, e a culpa toda ele jogou na pele. Aí nós batemos um papo, até o cara entender que para ele não era aquela pele. Hoje ele usa um outro modelo, se não me engano é a Genera, e funcionou. Então é isso que você está dizendo.
pesquisar a ferramenta também, né? É. Você usa bastante coisa, né? Você já testou Então, bastante coisa, né? é isso que eu falo. Eu não tenho uma pele de preferência. Assim. Ah, para mim a pele ideal é a G2. Não, não é. Assim, eu não sei qual é a pele que eu vou usar para determinado tipo de coisa. Assim, claro, eu tenho a oportunidade de ter ao meu alcance vários modelos, né, de pele e tal. Como eu já conheço bastante coisa, então eu já sei o que cada uma serve. Mas assim, para uma mesma caixa, às vezes eu uso uma HD, eu uso uma HD Dry, às vezes eu uso uma Hydraulic Coated, dependendo da afinação que eu quero tirar, com aquela junção com a caixa X ou Y. Mas para isso acontecer, bicho, não tem jeito, você tem que ficar fuçando. Por várias vezes eu já botei pele aqui para tirar um som de caixa, imaginando que fosse sair de uma maneira e saiu de outra. E aí eu tive que trocar, tal, não sei o quê. Enfim, atualmente eu tenho usado peles de filmes simples, essa UV1, nos tambores, nos tons e no surdo, nos tons. Eu tô adorando. E eu não era de usar a pele de filme simples e tambor, né? Eu comecei a usar de um tempo para cá. E essa em especial, essa UV1, eu tô apaixonada por ela, cara. Essa bateria que tá montada aí, ela tá com o V1? Tá. E que bateria que é essa daí? Essa é uma Masterworks. É uma Inclusive, Masterworks. o Salaberry viu o dia que eu inaugurei ela, porque Que ele legal. estava lá no show, lá no dia que eu fui buscar. Eu uso, não sei se vai dar para ver aqui, eu vou virar a câmera. Então, Legal. nos tons eu estou usando o V1, né? Certo. Aí o que é? É 10, 12, 14? 10, 12, 13, 16. 10, 12, 13. No Gong Bass, eu estou usando essa pele aqui, a MS1. Boa. Que é uma pele de fanfarra. Isso, marching band, né? Para o tipo de som que eu quero tirar do Gong Bass, essa pele para mim é que funciona melhor. Aí eu estava gravando uma música agora, que a sessão ainda está até aberta ali, que eu usei essa caixa, que é uma caixa de alumínio, uma caixa da Pearl, modelo Signature do Ian Pace. Legal, legal. E aí, essa é uma caixa que eu já uso vários tipos de pele nela. Aí, para gravar essa base, eu botei essa HD, a Genera HD. Boa. Pro bumbo, eu tô apaixonado por essa aqui. Imad Onyx. Legal, essa pele. Você tá usando a espuminha maior, menor, nenhum espuminha? O que você tá usando nessa Imad? Cara, eu uso as 3 o espumas. Anelzinho. Depende as 2 espumas. Depende da música. No caso, como é essa base, eu precisei levantar um pouco a afinação do bumbo, eu tirei um anel. Legal. Deixei ele solto. Mas eu tenho... Essa bateria é Maple? Cara, ela é uma porrada de madeira aí, bicho. É estilo... Essa não é a referência, você falou que é a Masterworks, né? É a Masterworks. Que a Pur tem isso de legal, né? Eles misturam as madeiras, eles fazem... Eu perdi da referência porque eu estava, por acaso, estudando ela a fundo agora há pouco. Mas a Masterworks maravilhosa. A Masterworks é uma bateria que você faz sob... Ela é toda customizada, né? Tá. E assim, eu sempre tive curiosidade de tocar uma, mas ao mesmo tempo eu sempre fiquei com medo de pedir, porque, cara, eu não tenho a menor noção de madeira, disso. E se eu entrar numa de pedir as especificações, eu quero com o tambor tal, com a madeira tal, eu não sei que resultado isso vai me trazer. Eu tenho que sentar na bateria. Não vai adiantar muito ir a fundo. E certamente eu vou fazer uma cagada, assim, com certeza. Não, e isso que você está falando da bateria, junto com o que você estava falando de peles agora há pouco, e que é interessante comentar, é o que eu falo todo dia para a galera, inclusive de baqueta, para os bateristas. Não tenham pressa. Eu preciso ver qual que é a baqueta. Passa a vida inteira trocando de baqueta, não tem problema, de mais pesada, mais leve. Você concorda comigo? É por aí mesmo? Concordo, repente, claro que é. Só testando, né? Só testando para saber. Né? Baqueta mesmo é um negócio que volta e meia eu tô trocando. Volta e meia Até o Marcelo
Marcelo Oliveira acabou de perguntar aí, inclusive, o que você usa para abafamento de bumbo. Pelo que eu vi ali, eu acho que nada, né? Ou Não, usa? eu uso o Kick Control. Ah, você usa o Kick Control. Que, cara, eu acho genial esse lance, viu, cara? O Kick Control. Faz um muita buff assim, diferença, né? pô, eu acho demais, viu, cara? É um produtaço, Ó, vale a pena. inclusive, o Rogério Gama aqui está dizendo: boa tarde, Sérgio. Eu tenho 4 Yamahas top de linha, batera top melhora muito a execução. Então você falou tudo. Ele está dizendo, a questão que você estava falando que tem que ter um bom equipamento, né? Uma ferramenta de trabalho, né? E ele prossegue aqui dizendo, ó, madeira top, por exemplo, o ash, madeira é muito pessoal, e como o Pérez, cada um tem o seu gosto. Ele está dizendo que ele usa há 30 anos o nosso concorrente, mas ele gosta também, e é tudo no gosto. Né, Sérgio? Eu ainda ponho aqui para você. É isso aí. É achar o que está precisando e sem pressa, né? Vai devagarinho, monta uma pele, monta outra. O que você falou, você usava duplo filme, né? Tá com um filme agora. Não, eu tenho pele de filme duplo aqui. Pode ser que eu use, depende da situação. Assim, pro que eu tenho feito ultimamente, essa UV1 é que eu tô gostando mais, assim. Qual que é a diferença dela para a galera entender, para as outras que você usava? O que você sentiu da sonoridade da UV1 nessa Masterworks? Olha, a UV1, ela tem um material diferente das outras peles porosas. Primeiro que a porosidade dela parece que não acaba nunca, né? Tem um... E realmente você está sentindo isso? Está durando muito? A porosidade? Ela dura, mas assim, Demais, né? eu não tenho usado ela em caixa, assim. Eu vou começar a usar a UV2 daqui a pouco, mas assim, para os tambores, para os tons e surdo que eu uso, assim, ela tem um brilho e um peso, ela une essas duas coisas, sabe? Eu não sei o que fizeram nessa pele aí, cara. Eu não sei que material que estão usando, mas ela é demais. Eu tô querendo usar uma UV1 em média agora no bumbo. Eu tô querendo testar no bumbo ela. Boa. Essa que eu tô querendo testar. Para a galera que não sabe, porque, aliás, é novidade para a galera, porque existe há pouco tempo as peles UV. Bumbo da UV, ela existe a versão que é que o Sérgio está falando, que é a EMED, né? Que tem a espuminha, em volta da EMED da Evans tem a espuminha. E ela tem a EQ também, né? Que tem o anel de plástico por dentro, que deve ser bem interessante numa batera top, assim. Essa pele, o bom do... e o bom do filme é que ele dá o som verdadeiro da bateria, né? Pra quem tem uma batera top legal, é gostoso você usar uma pele que te dá o som verdadeiro da madeira e construção dela, né? Inclusive o Williams Mello aqui tá dizendo a mesma coisa lá. O V1 é sensacional. O Williams tá usando bastante. Eu uso geral. Botei tudo quanto é bateria minha. Porra, sonsaço. Uso ao vivo elas. Essas são as peles que eu uso nos shows lá do Lulu, são essas. O V1. Ah, você tá usando o V1? Uso o V1 e a MS1 no Gong Bass e a Onyx Mag no bumbo. Essa é a mesma bateria da estrada? Essa que não, tá aí? Na estrada eu uso uma Master Reserve com um acabamento chamado City Custom, que são os acabamentos especiais aí e tal, diferentes, cores diferentes e tal. Aí eu uso uma amarela lá, linda, bateria lindíssima. E a configuração de peles é a mesma. É igual. 10, 12, 13, 16, o Gong Bass e o Boom de 24. E caixa legal. de 14, olha, tem umas perguntinhas chegando aqui, que o Det Santos, que é um grande batera, que tem acompanhado o canal aqui. Isso, ele mesmo, o Det Santos de Brasília. E ele está fazendo questão aqui de deixar registrado, ó, minha internet está péssima, então quero deixar registrado o meu máximo respeito ao Serginho Melo, que é um cara ímpar e é um baterista sensacional. Ainda colocou valeu, Caps Lock.
E tá dizendo aqui, ó, e diga-se de passagem, o som de batera dos shows do Lulu estão impecáveis. Já tive a oportunidade de ver ao vivo. Também foi o Ded que escreveu ali. O Def foi em alguns shows lá, pô. A gente sempre se encontra quando eu vou a Brasília, a gente se encontra lá. Aliás, essa semana fiz a live aqui, semana passada, e conversei com o Aquiles, e ele estava lembrando daquele momento que ele foi visitar vocês, quando vocês tocaram o Aquiles foi em Los Angeles lá, também, né? ele foi em Los Angeles. Los Angeles, Aí a gente foi lá. Você fez uma live agora, não fez? Fiz com ele. Mas e lá, conta lá. Aí a gente foi. Eu levei ele lá no backstage, apresentei ele pro Lulu e tal. Depois a gente saiu, cara, pra dar um rolê na cidade e tal. Cara, a gente foi comer num lugar espetacular. Eu falo com ele isso toda hora, meu irmão. Comi um sanduba lá, meu irmão. Inacreditável. Pô. Lá em Los Angeles? Mesmo? É um lugar que não fecha, fica aberto geral. Pô, que rango bom, cara. Toda hora eu falo com ele isso. Que legal. Ó, tem uma pergunta aqui do Thiago Rossoi. Deve ser isso. Ele tá dizendo, tá te perguntando, Sérgio, o Lulu é muito exigente? E cara, aí? ele é e tem que ser, né? Eu acho que todo artista que chega num patamar como o dele é exigente, né? Só chegou porque é assim. Claro. Tem que ser antenado em tudo, em som, em luz, em espetáculo, em performance, em roupa, em tudo, sabe? Mínimos detalhes. Fora a parte musical dele, que é impecável, né? Não tem nem que se contestar, mas ele cara, e eu vou te falar, assim, tocar com ele é demais, porque você aprende muita coisa, né? Você tá num esquema assim, ele tá sempre falando um negócio ou outro que é muito interessante, cara. Então... Quando vocês vão sair em turnê, é muito ensaio? É muito... Não, a gente até ensaia pouco, viu? A gente ensaia pouco. A gente faz, sei lá, umas 2 semanas ensaiando num estúdio normal. Às vezes 1 semana. Aí depois a gente vai para uma casa de show. Isso que eu achei legal que ele faz, que a gente vai para casa de show e monta o palco do show, com a luz, com tudo. Só que na frente do palco, ele coloca um muro de espelho virado pra gente. Para ver o que está acontecendo. Aí fala, ó, cada um se conserta aí. Agora é a hora de que legal. ver se tá tudo legal. Que legal isso, Pô, bicho, olha, eu vou te falar, cara, ajuda pra caramba. Pô, você não tenho ficar dúvida. Bicho, é demais. Espetacular. Que legal, posicionamento de palco, tudo, né? Tudo. Forma de tocar. Que legal. É o que o Guilherme Medeiros está dizendo aqui. Tá o Guilherme, peraí, o Guilherme é nosso engenheiro de som lá da Globo. Ah, é? Todo som que você escuta do The Voice é ele. E ele está dizendo, e é isso aí, está onde está, porque é isso que faz a gente crescer. É isso aí. Isso aí. Legal. Isso aí. A Neias está dizendo aqui que curtiu muito o som de quando você fez o DVD do Alex Corren. Nossa, tem tempo. E rapaz, o Dove está mandando um abraço aqui. Um grande abraço, Capixaba. Admiramos muito o seu trabalho e o cara do bem que você é. O Vitória é minha segunda casa, né? Eu não nasci lá, mas fui praticamente criado lá, né? Eu comecei a tocar lá, minhas primeiras bandas foram lá, eu toquei na noite em Vitória, foi lá que eu me desenvolvi mesmo, assim, musicalmente falando, né? Começo. Ali o seu início profissional foi mais ali... Foi totalmente ali. Eu comecei lá, fiquei muitos anos lá. Meus pais moram lá até hoje, a família da minha mulher também é toda de lá, ela é de lá, o meu filho mais velho é de lá. Enfim, a gente tem laço forte com Vitória, é a minha casa. E você começou muito cedo na estrada a tocar? Eu comecei a tocar bateria com 14 anos de idade. Agora, comecei a viajar mesmo com 20 anos, assim, 19, 20. Tava bem novo e já
É. caindo na estrada. Mas não muito, sabe? Assim, viagens mais próximas, tipo, pelo interior do Espírito Santo, sacou? Enfim. Sim, já estava mais ou Por menos aí. próximo dali, não era Ah, uma coisa tão doida é, assim, umas não, não, viagens não, não, não. mais longas e tudo mais. E a gente estava falando de equipamento, Sérgio, a gente falou das peles com o casamento dessa batera, e mais cedo a gente estava conversando antes de começar sobre baquetas, né? Você Sim. conhece muito de modelos, você já mudou bastante de modelo de baqueta? Eu vou te falar, já, eu vou te falar que eu tive a oportunidade de visitar a fábrica da Promark lá em Houston. Na época, quem me sinceroneou lá era o Pat Brown. Eu não sei se você lembra dele, um senhor de idade. Ele era da Promark da época do. Ainda daquele senhorzinho baixinho que tocava jazz, que o filho dele era o presidente. Do, é, Inclusive foi ele, do Dick Brockenstein. Marcus? Não, como Da é que época é? do Dick Marcus? Brockenstein, como é que era o nome dele? Ele vendeu a fábrica, né? Mas Sim, sim, que aí ele passou para o. os Dadário, né? Então, mas esse Brockenstein, eu não lembro o nome dele. Foi ele que me deu o documento de processo para tirar o visto americano de trabalho, na época que estava difícil para tirar visto aqui. Foi ele que me ajudou nesse sentido. Muito gente fina ele. E o Pat Brown, ele era o diretor de Relações Artísticas Internacionais da Promark. E eu fui a Houston passar o dia lá, aí eu almocei lá com eles. Ele me mostrou onde a Promark começou, na garagem de uma casa. Ele fez o passeio pela cidade, mostrando tudo assim para mim. Foi legal pra caramba. E eu vi como é que as baquetas eram fabricadas. E lá tem uma sala, tem um estúdio, onde você testa as baquetas, né? E lá tinha muita gente do Vietnã trabalhando ali. Então tinha um senhorzinho baixinho, que eu entrei na sala, eu ficava testando a baqueta, ele vinha com um saco e braf, jogava assim, ó. Tem mais essa assim. Aí eu não dava nem tempo de pegar todas, ele já vinha com mais e com mais e com mais. Assim, tava o chão infestado de baqueta, de tudo quanto era tipo e modelo. Aí, cara, foi legal pra caramba, porque eu testei várias baquetas e, assim, fui gostando de um modelo, gostando de outro. Aí, um tempo, eu passei a usar um tipo de baqueta, depois eu fui usando outro. Enfim, hoje eu uso alguns tipos alguns modelos de baqueta, assim, um mais versátil, que é o que eu uso direto para tocar, que é esse aqui, que é similar àquela a Promac Intruder. Ah, sim, sim. Ela é um pouquinho mais Essa longa e ela tem essa ponta aqui que eu esqueci o nome. É tanto que é um nome. pouco mais. Que é um pouco mais flecha que você está dizendo? Ela tem um nome que eu esqueci. Na verdade, eu gosto das baquetas com aquela ponta redonda. Inclusive, eu tô. Bolinha mesmo, redondinha. Mas a grande, não a pequenininha. Ah, estilo Simon Como Phillips, o assim, Simon aquela Phillips, grandona. exatamente. Boa, Inclusive, tá. quando eu entrei para a Promark, eu durante muito tempo eu usava as baquetas do Simon Phillips. Ah, essa baqueta é bem E legal, hein? demais. É, é a minha preferida, E, acho ela eu demais. estou tentando agora unir o útil ao agradável. É pegar o intruder e colocar a ponta redonda nela. Ah, Eu tô, saquei. eu já estou estudando isso Misturar as aí lá com ideias. o meu amigo lá, como é que é? O Bob, não, o nome dele. Aí estou estudando a possibilidade da gente Ah, fazer o, isso. é o Robert Canidia lá, né? Não, o Que Canide cuida é dessa aquele com, parte lá. com o cabelo liso, o cara de maluco, é esse aí? Não, esse é o Marco Soccoli, Esse cara é uma que é figuraça. doidão. Esse é uma Esse cara é figuraça. doidão pra caramba. Eu conheci ele numa Manema, é uma peça. Mas é o outro, é o que. Eu vou lembrar o nome Então, tem dele. o, tem o Bob, que é o Robert Canidia, não sei se é ele que está falando, um de óculos, cuida ali da parte. É uma das pessoas que cuida da parte da Não, Promark. É que tem é um que eu algumas. falo sempre, que é meu amigo lá. Pô, cara, gente fina pra caramba. Eu esqueci o nome dele. Ele é até baterista, ele é meio gordinho, assim, tem o cabelo curtinho, roqueiro.
Pô, Não me vou fugiu o lembrar nome agora. agora, cara. Pô, a cabeça tá um problema. Aí é o seguinte, eu uso essa baqueta aqui pra quando eu tenho que gravar muito aro. Eu gosto do som dela. Ela não tem ponta. Ah, Ela é Rock Knocker, o nome dela. É Rock essa aqui. Knocker, que ela é reta dos dois lados, né? É, Boa. essa aqui. Essa eu uso pra gravar aro. Quando eu tenho que tocar uma música só de aro e tal. E essa baqueta aqui que eu acho muito interessante, que às vezes eu preciso usar, fazer uns efeitos de introdução de música, que tem coisa, muita coisa de prata de efeito. Então ela tem essa ponta de um lado, essa do outro. O modelo dela é o SD7. E, cara, eu adoro essa baqueta. Para efeito assim, ela é bem bacana. Então eu tô praticamente trabalhando com esse trio aí. E Você usa a ponta de madeira dela também? Da uso, SD7 você usa uso, também? uso, uso, Então já uso. fez o efeito ali, passa É, ela para usar é. no E groove. aí, isso nos pratos, né? E eu gosto muito Sim. dessa baqueta aqui também, que é que eu uso nos shows do Lulu, lá nos números acústicos que a gente faz lá. Essa Thunder Rod? Rhodes. É, A mas é o Thunder Thunder. Rods. Eu Sim. adoro o som da Thunder, cara. Já é mais pesadinha, né? Tem a É, Lightning, tem as mais leves, mas ela já tem. é. Ela funciona porque, assim, além de eu conseguir mais volume com ela, quando eu estou usando, eu não uso o rim shot, que aí eu consigo o timbre de uma Hot Rods, mas com o volume da Thunder. Né? Eu consigo timbrar dessa maneira nos shows. Então, e ela é mais resistente, né? A gente trabalha com volume mais alto lá, então ela funciona bem para aquela situação. Então, E essa. a pegada dela, para quem nunca usou um Rods, ainda mais um Rods mais pesadinho, assim, o que você tem a dizer da pegada dela pro cara que só usa a baqueta e tal e fica com medo de passar pro Rods ali, de achar que vai mudar a É, ação dela? Para você funciona tranquilo? ela é outra pegada, né? Ela é bem mais grossa que uma baqueta, assim. Tanto que quando eu termino os números que a gente faz com o Thunder ali, que eu vou voltar para a baqueta normal, eu sinto uma diferença, assim, a mão fica meio boba, né? Porque você está segurando um negócio com outro diâmetro, aí você vai voltar para a baqueta normal, aí a mão fica meio bamba, assim, mas, É cara, legal essa o batera baqueta é se ótima. adaptar primeiro, né? Antes Ela, de para uma cair para esse cara, dar uma situação boa de adaptada. uma situação de volume mais baixo, assim, essas baquetas são ótimas, cara. São ótimas. Realmente alivia muito, né? Putz, grila. E funciona, sabe? Funciona. Você consegue tocar normalmente com um volume mais baixo, né? Ó, o Marcelo Oliveira está perguntando aqui se é a Simon Phillips que estamos falando, que é um pouco mais curta. Não. A Simon Phillips, a Simon Ela, Phillips é ela é o um pouco mais tamanho. longa. Ela é um pouco mais É, longa. ele deve estar confundindo com a Phil Collins. A Phil Collins O Phil é, Collins, ela tem o round, a bolota maior, né? Igual do Simon Phillips, só que ela é bem curtinha. ela é bem curtinha. Ela é bem Inclusive, a gente curta. até já sugeriu, às vezes, até para pessoas que procuram para criança, às vezes, porque apesar de tudo ela não é pesada Então, eu, tal. eu Então, trouxe para o meu filho, quando é, eu fui na Promark, umas baquetas de criança que a Promark faz, que se chama Future Pro, que é do tamanho do Phil Collins. é a mesma, a mesma onda, né? É. Ó, o Marcelo Oliveira está perguntando aqui como que é a cena musical no Espírito Santo. Ele está dizendo aqui se ele é ele também que está dizendo. Foi ele que perguntou da Simon Phillips aqui também. Ele está dizendo, exato, eu me confundi sobre a baqueta mesmo. E ele está perguntando como que é a cena musical no Espírito Santo. É bacana? Cara, olha, eu tenho ido pouco lá, né? E assim, eu acompanho meio que de longe, porque meus amigos, eu tenho muitos amigos lá. E tenho projetos também. Volta e meia eu tô lá tocando, gravando e tal, não sei o quê. É, Vitória, cara, ela tem altos e baixos, né? Lá o pessoal gosta de sair, gosta de ouvir música ao vivo,
Mas, ao mesmo tempo, tem a vizinhança lá que não gosta de barulho. Aí as casas de show têm sempre problemas com corpo de Ah, bombeiro, com prefeitura, e aí fica aquela saia justa, sabe? O prefeito de Vitória, que também é meu amigo, cara, o Luciano, ele meio que cresceu junto com a gente lá, acompanhava os ensaios, ele adora música, né? Então, para ele é difícil, né? Ter que administrar isso, porque de um lado tem as pessoas que não querem nada. E do outro tem as pessoas que querem agitar. Então ele tem que fazer aquele meio termo. As casas têm trabalhado nesse sentido para ter um tratamento acústico melhor e tal, né? Tem rolado uns pubs lá bem interessantes. Tem 2 pubs lá em Vitória bem legais, né? Um se chama Motor Rockers, que o proprietário dele, o Fabrício Cascão, ele está sempre empenhado a lançar bandas novas ou realizar shows com bandas que fazem música autoral. Ele está sempre insistindo nisso. E tem um outro pub também lá, que se chama 426, que tem rolado shows bem legais. Inclusive, eu com esse projeto que eu tenho, que eu faço um tributo ao Rush, que de vez em quando a gente estava fazendo lá, né? Agora com essa história da pandemia teve que parar, mas a gente estava fazendo lá, a casa com uma bela estrutura, estava rolando bem, sabe? As pessoas indo, estava dando bastante gente. Enfim, eu achei que nesses últimos meses que eu tive lá, a cena melhorou bastante. Até com relação ah, a lojas de instrumentos musicais, tem melhorou chegado mais muito. coisa lá, tá mais Tem, fácil encontrar. E como tem. que é seu trabalho? Você está falando, é um tributo ao Rush que vocês têm? Tá parado, né? Assim, agora, assim, Mas antes de entrar a pandemia, tudo ainda estava rolando, vocês estavam tava fazendo. rolando, tava rolando, tava rolando. Se intensificou mais com a partida do Newport, né? Aí a gente ficou mais aquela comoção toda. Muita Mas, gente assim, começa a ir mais atrás, é, né? a ideia do meu projeto era de que, pelo menos uma vez por mês, eu me apresentasse lá em Vitória com esse trabalho e, a partir do meio do ano, sair com ele para outros lugares, participar de outros eventos, né? Inclusive, a gente estava até falando de uma apresentação na Feira da Música, né? Com esse projeto. Mas, enfim, com essa história agora da pandemia, vamos ter que adiar tudo. Estamos todos parados, né? É um problema. O, o Arthur Villanova Santana, ele estava dizendo aqui, fala Serginho, eu curto muito o seu trabalho e ele queria saber um pouco sobre como que você foi parar na Globo, como que é o seu trabalho lá. Cara, meu primeiro trabalho que eu fiz na Globo foi em 95. Eu fui fazer um sub para um musical que se chamava Som Brasil, né? Todo mês esse O Som Som Brasil Brasil. homenageava um artista. E aí eu fui fazer o sub para um baterista e depois ele acabou saindo da Globo porque foi tocar com alguém, eu não lembro agora. E aí eu acabei ficando. Mas nesse momento que eu fiquei, essa equipe que estava realizando esses musicais ficaram meio que na função de cuidar de toda a parte de entretenimento da Globo. Então, todos os projetos de música que tinham na Globo, a gente começou a fazer. Aí tinha o Criança Esperança, Brasil 500 anos, esses shows grandes. E depois veio o Fama. O Fama foi o primeiro reality de música, assim, né? E a gente começou a fazer o Fama. E era um trabalho bem intenso, porque na época a gente tinha que lançar um disco por semana, né? Então a gente gravava bastante, muita coisa ali. E não parou mais. Aí eu fiquei fazendo vários musicais, depois tiveram. Teve Estação Globo, e enfim, tiveram outras coisas lá, aniversário de São Paulo, aniversário do Brasil. Essa época bastante intensa que você está falando é começo dos anos 2000, mais ou menos, é isso? Final dos anos 90. Tá. Aí depois
fiquei gravando uma coisa ou outra, musicais lá do Faustão, musicais de novela, abertura disso, daquilo, outro. Até que veio o Fama, veio o The Voice. E o The Voice, aí já era uma outra equipe que estava trabalhando. Que, por coincidência, também eram equipes assim que eu fazia parte, fora da Globo. Que, na verdade, quem começou a regimentar o The Voice foi o Lincoln Olivetti, com um grupo de produtores, formado pelo Torquato Mariano, Marcelo Sequinde, o Alexandre Castilho e o Vini Rosa, a princípio, né? Aí, depois o Lincoln saiu, ficaram só esses 4 produtores. Aí o Maurício Oliveira, que era o baixista que tocava com a gente, passou a produzir também. O Christian Oyens, grande batera, grande produtor, também produziu um tempo lá, agora ele está morando em Londres. E estamos assim, estamos com esses 5 produtores lá e agora cada um no seu estúdio. Ah, é. Agora, nesse momento, não tem como fugir. E aí, nos anos 2000, que você está dizendo no começo, que estava bem intenso lá, final dos 90, 2000, e me corrija se eu estiver enganado, foi nessa época, mais ou menos, também, que você começou a tocar ali com o Terço, foi isso também? O Terço, cara, 2000, na verdade, 2000 e pouquinho? Foi. Em 2003 foi quando a gente fez os shows e gravou o DVD. A história do Um pouco Terço mais foi o pra frente seguinte: ainda. eu tinha participado de um evento em Vitória, de uma banda chamada Clube Big Beatles, que só toca Beatles e tal, e eles convidaram os artistas para participar. E na ocasião, esse show, eles tinham convidado o Paulo Ricardo e o Flávio Venturini. O Paulo já era meu amigo de anos, porque eu sempre toquei com ele, na década de 90, assim, praticamente toda, eu toquei com ele. Mas o Flávio, eu conhecia ele de vista, assim, tinha gravado uma faixa de um disco dele, produzido pelo Torquato. E nessa viagem, a gente saiu do Rio juntos, eu e o Flávio, e nós embarcamos em nossos lugares, assim, no avião, um do lado do outro. E a gente veio na viagem falando de rock progressivo e tal, né? Eu sabia da história dele com o Terço. Aí ficamos falando de Genesis, Yes, de bandas que a gente curtia, assim. E a gente viu que a gente tinha um gosto muito parecido, eu e o Flávio. Aí ficamos amigos e tal, conversando sobre isso. E o Flávio foi gravar um disco ao vivo que, no número do Criaturas da Noite, ele chamou o Terço para participar. O Magrão, o Moreno, que era o baterista original, e o Sérgio Heinz. Eles fizeram a apresentação desse número com eles e tal, e ali surgiu o convite, né, de fazer a volta do Terço. Na ocasião que a coisa estava se consolidando e tal, o Moreno veio a falecer, o baterista original. E aí o Flávio lembrou daquela conversa que a gente teve no avião e tal, não sei o quê, e ligou para mim, para perguntar, pô, você não estava afim de fazer a volta do Terço? Eu falei, pô, claro que eu quero. Aí Tudo a ver, né? Aí começou. Aí preparamos aquele E durou show, bastante tempo, né? Volta e meia a gente toca, assim. Eu fiquei um tempo afastado, porque começou a rolar esse negócio do The Voice e tal, eu entrei para a banda do Lulu, eu fiquei sem tempo para fazer mais nada. Mas ultimamente Ficou eu andei apertado, fazendo... imagino. A gente andou fazendo uns showzinhos aí. Inclusive tem um show marcado no final do ano, aqui no Rio, um show grande, que a gente vai comemorar os 50 anos da banda, do Terço, junto com o Focus, que vai comemorar os 50 anos deles também. Então vai ser um show do Terço com o Focus. Tá marcado para novembro esse show. Agora eu não sei se vai acontecer por causa dessa história da pandemia. Vamos ver, né? Vamos no geral, a indústria dos shows esperando chegar mais próximo, né? Para saber desses de final de ano. A indústria de show vai ser a última a voltar ao normal, né? Da lista, infelizmente. O Marcelo Oliveira, que aliás é o mesmo, outra pergunta, mas é que está bem interessante essa pergunta dele, que ele está perguntando aqui como que foi o seu processo na profissionalização.
leitura e técnica estavam na ponta da linha quando as oportunidades apareceram, ou você teve que correr atrás disso depois? E aí, já estava alinhada ali as técnicas e... Não, então, quando eu saí de Vitória, para voltar para o Rio, para seguir a carreira de músico, assim, terminei os estudos lá, falei, ó, já decidi, quero seguir a música e tal, vim para o Rio, aí eu vim para o Rio para estudar, né, para me profissionalizar, para eu melhorar, para um monte de coisa. E a primeira coisa que eu fiz foi entrar num curso de teoria, não de bateria, mas de teoria de uma forma geral, e depois de harmonia, que assim, eu dou uma arranhada no piano, mas eu queria compreender os acordes e tal, porque chega num ensaio, no outro, eu queria falar de igual para igual para a turma da harmonia, né? Se eu te pintasse uma ideia, uma Claro. coisa assim. E aí eu entrei no curso de teoria, estudei teoria com o professor Rodrigo Lessa, bandolinista incrível, grande músico. E fui estudar harmonia na escola do Sérgio Benevenuto, que também é de Vitória, mas ele tinha essa escola aqui no Rio. Aí eu estudei um tempo com o Lessa, estudei com o Benevenuto, estudei com o Fernando Caneca, harmonia. Isso logo assim, em 1990. Aí o resto foi baile, cara. O resto foi. Eu aprendi no baile. O baile, para mim, foi a melhor escola de todas. É uma grande base, né, para o cara que quer se profissionalizar. Se ele já está numa banda de baile e tudo, Quando a gente fala de prática de conjunto, não tem coisa melhor do que o baile para isso, cara. Aí não tem nem papo. Não adianta você Você... estudar. Não, sabe, não adianta, cara. Não adianta. Você vai sentar num instrumento para tocar com outras pessoas, aí vai ficar cada um num canto. Estão Muda a juntos, história totalmente. mas não estão juntos, sabe? Muita gente hoje em dia Legal. reclama desse desnível. Um cara toca alto, toca não sei o quê. A questão não é o cara tá tocando alto, baixo, ou o som é estridente ou não é. É que o cara não sabe tocar junto com outras pessoas. Ele pode estar até tocando alto, mas se ele está sincado com o cara, com as outras pessoas que estão tocando com ele, assim, inevitavelmente o som vai ficar ruim. Assim, inevitavelmente o som vai ficar bom. Ele vai ficar bom. Agora, quando você não tem essa cancha, cara, aí é Às vezes o difícil. cara estuda pra caramba, toca pra caramba, mas tudo sozinho, né? Na hora que vai Não dá, não rola. juntar com a galera, não adiantou nada tudo aquilo que ele tocava, né? Fica aí Ele esse não toque pra sabe. galera, é importantíssimo, né? Não, isso já E agora pra... já andei falando. Uma vez perguntaram aqui, o que um baterista tem que fazer? Pô, o cara tá tocando alto pra cacete, né? E não era um baterista que me fez essa pergunta. Eu falei, às vezes a culpa não é do baterista, a culpa é do guitarrista que tá tocando alto pra cacete e o cara, para se ouvir, ele precisa tocar mais alto. Sabe? O que falta Claro, é diálogo musical, sabe? Baile, ensaio, você tá se ouvindo. Sabe? Esse negócio de ficar tocando, ouvindo só a bateria, ouvindo só a guitarra, ouvindo só o baixo. Eu tô falando de cada instrumentista. O baterista ficar ouvindo só a claro, claro. bateria, o baixista ficar ouvindo só o baixo. Isso aí, o cara tá fudido se for fazer isso. Desculpa o termo, mas assim, tá ferrado. Claro. Ó, o Dudu Couro e Corda está perguntando. Está dizendo, o Sérgio falou das baquetas, mas ele não falou se prefere a 7A ou 5A. Na verdade, não é exatamente nenhuma nem outra, né? Mas é mais ou menos um pouquinho mais pesadas que você mostrou aí, né, Sérgio? A 7, para mim, não funciona, ela é muito leve. A do Simon Phillips, por exemplo, ela é um tipo de 5A mais longa. É. Né? Que Essa acaba dando aqui, um pezinho a essa, mais ali na projeção, né? isso. Geralmente a 5, a 5A, ela tem 14, né? 16, aliás, de comprimento, não é? A
Geralmente sim. 16. Então, a do Simon Phillips é 16 um quarto, ela é um pouquinho mais longa. O... Enfim, cara, essa Intruder que eu estou usando, ela é um misto de 5A com 5B. Ela tem um Então, grip já é da mais 5B, pesadinho. peso da 5A, entendeu? Então, as baquetas que eu gosto mais é nessa praia, assim. Eu gosto de uma Mesmo aqui, essa, mesmo essa Rock Knocker, por mais que você use ela mais em área, ela é pesadinha também, né? ela é pesadinha. E eu gosto de estudar rudimento com essa. Isso aqui é uma varetada. É a DC-17? Qual que é? É Daqui não consegui ver direito. TX 419W. Isso aqui é 419W. pesada pra caramba. Assim, para soltar a mão, eu gosto de estudar com ela. Rudimentos e tal. A gente está falando das baquetas, né, Sérgio? A gente está falando de peso. Tem uma galera perguntando aí se você gosta mais quando está mais próximo do 5A. 7A, na verdade, é o que a gente falou. Na verdade, não é nenhuma nem outra. Está mais pro lado da 5B, né? Que você se sente mais confortável tocando, né? Eu não. A 7 para o tipo de som que eu faço, muito difícil usá-la. Sabe? Assim, não estou falando do estilo que eu toco, mas o tipo de som que eu gosto de tirar da bateria. E Aí você eu me já mostrou não. aí que você. Desculpa cortar, mas você falou que é a 419W, né? Que é a que você gosta de aquecer. Essa é boa para soltar os músculos, porque ela é bem pesada. Aí eu, sim, durante o dia, quando eu estou em casa, aí dá para pegar uma borrachinha assim, aí eu vou com ela. Aliás, a gente estava falando do Aquiles Priester agora há pouco, ele Ele também, usa né? Não sei se essa. você sabe. Pois é. Ó, o Igor entrou aqui. O Igor Batera tá dizendo aqui, ó, já fala logo pro Sérgio, porque é que ele não posta vídeos tocando. Aí, ó, estão te cobrando aqui, dizendo que você não posta vídeos tocando. Cara, eu posto sim. Todo domingo eu tô tocando no The Voice, pô. Toda terça e Pronto. Aí, quinta. Igor. Toda terça e quinta eu tô no The Voice, pô. Mais do que isso. É, deixa eu ver aqui, ó. Assim, O Thiago. Beto, só tô brincando aqui, mas assim, eu não acho, mas aí é pessoal. A menos que o produtor peça ou o artista. Mas eu não acho interessante, da minha parte, eu ficar mostrando as coisas que eu estou gravando aqui para quem quer que seja. Assim, eu não vou divulgar uma coisa que não está pronta, né? E que não é meu. Então, a maioria do trabalho que eu faço é isso, é sempre gravando com alguém, né? Então, se o cara posta um vídeo seu gravando a minha música, aí é uma outra coisa. É diferente, né? Mas Aliás, assim, quem tá te dando toda a razão aqui, ó, é o Edu Ribeiro. Edu Ribeiro entrou na nossa live e tá dizendo aqui, pô, ele toca todos os dias na Globo, não precisa postar vídeos. Grande Edu não, Ribeiro, obrigado por estar aqui, Edu. o, o Edu, na verdade, cara, assim, eu não posto assim, porque eu não consigo parar em casa, cara. Eu fico o dia inteiro. Eu trabalho de segunda a quinta na Globo e fim de semana eu estou viajando com o Lulu. Assim, então, e domingo, quando eu estou em casa, eu tenho que ficar com a minha família, cara. Senão eu não consigo ficar com eles. Que é muita É que o pessoal correria. faz um comparativo com outros artistas que às vezes gravam bastante coisa tocando. É o foco de cada um ali, né? É o trabalho de Mas, cada um. cara, eu acho o seguinte: o artista ele tem que estar gerando conteúdo. Como? Aí é cada um com os seus. Claro, Tem gente que cada um na gera mais sua. conteúdo no YouTube, tem gente que gera mais conteúdo no Facebook, tem gente que gera mais conteúdo em TV, é, em áudio. É porque hoje em dia o lance do CD, do disco, já não está tão em alta quanto era antes. Agora, com essa história de pandemia, eu estou produzindo umas coisas aí que vão ser soltas em breve. Já estou em processo de. Né? Já já vai rolar aí uma porrada de coisa legal, mas
Mas no meu dia a dia, enquanto a gente estava tendo dias normais de vida, eu mal conseguia ficar aqui na minha sala, no meu estúdio. Então, enfim, eu acho que isso é um dos motivos, né? E Da o Edu agenda. Ribeiro, inclusive, o Edu perguntou aqui, ó. E você grava na sua casa? Pergunta do Edu É, Ribeiro. esse estúdio fica no meu prédio. Não fica exatamente dentro do meu apartamento, mas fica no meu prédio. Esse é o meu estúdio. Inclusive, você estava falando no primeiro bloco que Deixa eu você dar para está dar uma gravando. panorâmica aqui dele. Peraí. Você está gravando agora? Hoje estava gravando aí antes da gente começar, né? Eu estou gravando o The Voice. Essa aqui é minha sala. Dona geral, tem umas bagunças aqui do meu filho. Mas é aqui. Esse é o sistema que eu uso. Os prezinhos da Nive. Esse é o meu Legal, set. hein? É, gravo uns 16 canais aqui. Tem umas ambiências aqui em cima. Tem outra lá no meio daquelas peles ali, tem uma. E falando em microfones, nos próximos dias eu vou ter uma novidade massa aí que eu vou soltar. Uma Já parceria pode... aí, porrada, porrada. Ah, é? Ainda não pode rolar o spoiler ainda. Não, o contrato já foi assinado, a coisa já está. Mas aí vamos fazer o negócio direitinho. Legal. Ó, tem um monte de Eu, gente para que ser acabou de ver preciso, eu teu. assinei o contrato ontem. Ah, Ontem boa. de noite chegou o contrato para assinar. Ó, tem um monte de gente mandando parabéns pela sua sala. Já fiquem sabendo a galera, então, que breve ela vai estar ainda mais top. Ó, o Essa Edu sala, Ribeiro mandou. quando eu construí essa sala, não estava rolando esse negócio de pandemia e ninguém estava gravando online, né? Eu meio que comecei com essa história, assim, de querer gravar online, não por... Um motivo que me fez construir essa sala foi o seguinte, eu estava vendo que os estúdios estavam fechando, os grandes estúdios, e quem estava levando na tarraqueta, o primeiro da lista éramos nós, os bateristas. Aí eu falei, caramba. E aí os estúdios que estavam sobrando para a gente gravar, a sala não era legal, sabe? Eu falava, pô, bicho, eu acho que chegou a hora de eu, além de ter o meu instrumento, eu ter uma sala como se fosse uma peça da minha bateria. A sala faz parte da minha bateria. E eu tinha um espaço bom aqui para fazer, com o pé direito alto. Assim, aqui tá preto o fundo ali em cima, mas ali tem parede para cima, que tem um rebatedor entre o limite da parede e o chão. Esse Que ela jabatas vai de longe, madeira ela que estão aqui sobe e vai atrás. longe. Tem quase 4 metros de pé direito ali. Então, eu falei, cara, eu chamei um engenheiro de acústica e falei para ele, olha, eu quero uma sala com som assim, assim, assado. Esse é o timbre que eu quero ter. Aí ele fez os cálculos dele lá, da sala aqui, tal, não sei o quê, e fez com todos esses abatedores e tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí foi isso. O projeto do meu estúdio começou com uma necessidade de eu ter uma sala como se fosse um sujeito agregador do meu equipamento, Claro, né? claro. Assim, Sem dúvida. fora também o fato de não é sempre que você pode levar todo o seu setup para o estúdio para gravar. Às vezes você vai gravar uma, duas músicas, o projeto fica inviável para levar um instrumento desse tamanho para montar um negócio gigantesco e você chegar lá e gravar uma ou duas músicas. Aí eu pensei comigo mesmo, pô, se eu tiver meu estúdio com tudo montado, né? E quem sabe um dia com tudo do bom e do melhor, eu não vou precisar mais ir para um estúdio para gravar uma música ou duas com o que eu vou encontrar lá pela frente. E, ao mesmo tempo, eu vou dar a oportunidade para o cara que está com o projeto dele. Ele não tem tanta verba para fazer um negócio à altura. Eu vou dar condições para ele fazer isso.
Então eu vou ajudar o lado do cara e vou ajudar meu lado. Porque eu preciso também ter prazer no que eu estou fazendo. Né? Eu não gosto de sair de um estúdio aborrecido. E aí eu comecei esse projeto há 10 anos e aos pouquinhos eu fui só fazendo upgrade das coisas. Eu comecei de um jeito e depois eu fui trocando os microfones e fui comprando placas e fui melhorando uma placa, vendia uma, comprava outra, até chegar nesse set aqui que, assim, em termos de hardware, de equipamento, tá, tá muito bom, sabe? E que tem muito a ver com o que você falou no primeiro bloco, quando você deu um toque para a galera, com relação a ferramentas de trabalho e tudo mais, né? De ter qualidade, que nem a gente tá falando de bateria, pele, Sim. baqueta. E tem a ver aí no estúdio também, né? Você quis fazer um negócio. Hoje, com essa história de pandemia, isso tá assim, mais do que Muito... E necessário. muita gente tá descobrindo isso agora, né? É. Oi? E muita Você, gente tá descobrindo agora, é. Agora, a minha ideia inicial não era essa, assim, não era pro. Pô, se o dia acontecer. Como está acontecendo agora, não dá para você imaginar que fosse acontecer um dia. Né? Claro, claro. O projeto desse estúdio aqui era viabilizar a vida de todo mundo. Minha e de quem está gravando, dar qualidade para as coisas. Né? Perfeito. Inclusive, eu tento melhorar a cada dia nesse sentido. Eu não paro, sabe? Eu estou sempre pesquisando, pensando em coisas novas e, enfim, mexe daqui, mexe dali. Perfeito. Estou gravando para alguém, cara, eu estou trocando microfone de lugar, fazendo testes, sabe? Para chegar no melhor resultado possível. Então, o que eu tenho visto ultimamente, assim, devido à necessidade, né? Tem muita gente também que está pegando qualquer quartinho de empregado aí, enfiando a bateria ali dentro, liga uma placa e fala, estou gravando online, hein? E o cara tá gravando por gravar. Que se dane o som que ele tá tirando ali. Então, quer dizer, O cara tá queimando o próprio trabalho, né? o oposto disso. O estúdio foi construído para eu fugir desse lance de ter um som quá-quá, sabe? É ser um sujeito agregador da bateria. Você tem um puta de um instrumento, mas não tem uma sala legal para gravar ele. Aí ele não vai ficar do jeito que deveria Que ficar. adianta? É. Entendeu? Ó, quem entrou na live aqui, honra receber aqui, André Gonzalez. Obrigado por estar aqui, André. E ele está dizendo aqui, ó, linda sala. E ele está te dizendo, ó lá, excelente estratégia da gravação. Cortou o teu áudio, falhou aqui, Sérgio. Oi, desculpa. Não, eu Imagina. tava falando. Tá sem áudio? Não, tá rolando, agora tá rolando. Não, eu falei que o André tocou no terço também. Ah, tocou no terço também. É. Grande André, grande professor. E, aliás, o Edu Ribeiro, falando em professor, ele tinha escrito, na hora que você estava comentando, que você filmou, passou a câmera, ele disse, que belo estúdio, professor, parabéns. É muita cara de pau dele me chamar de professor. Né? O Edu é foda, bicho. Porra. Não é qualquer um que tem 2 Grammys internacionais pendurados na prateleira. Pois não é. Latino, não. E a gente estava batendo papo aqui na outra live também, ele ainda falou de todas as outras indicações fora as que ele ganhou. É muito prêmio, né, bicho? É muita... Não, Daniel... o trabalho que ele fez com o trio Corrente é fenomenal. E com aquele guitarrista também, é o violonista, que toca guitarra pra caramba. Hã? O Paquito? Não, ele tocou com um guitarrista, cara. Bom pra caramba. Bicho, hoje eu tô esquecendo o nome de todo mundo. Putz, ele gravou o disco do Ed Mota com a gente lá. Tocou pra cacete, meu Deus. Cara muito bom. O Edu tocou com ele anos aí, arrebentava. Hoje quem toca Alcio de Almeida toca com ele também. Eu estava dizendo o Paquito
de Rivera, O Paquito mas de não é Rivera, dele eles gravaram, o Trio Corrente gravou com o aquele Trio disco, né? Corrente. Que ganhou o Grammy. Mas eu tô falando que ele. Chico Ah, Pinheiro, Chico Pinheiro, claro. lembrei. Que é outro Pô, monstro também, né, cara? puta, mas ele tocando com o Chico Pinheiro, cara, eu não consigo fazer aquilo, não, velho. Aí. Eu conheci o Edu há muito tempo, quando ele ainda estudava na PUC. Eu ia tocar lá em Campinas, assim. Eu tinha um amigo de Vitória que era muito amigo dele. Então a gente acabou ficando amigo, assim. Tem muitos anos. Olha só, o Marcelo Oliveira está dizendo aqui, é, tá dizendo, ó, foi exatamente a visão no futuro, independente da pandemia. Hoje é essencial para o músico ter o espaço dele. Ele está dizendo a respeito do estúdio também. Ele mandou na hora ali que você estava mostrando o estúdio. E o Danilo Leal, grande batera daqui de São Paulo, trabalha no mercado de instrumentos também, está Uhum. mandando um salve aqui e disse que ele não viu a sala. Não, azar dele. Volta aí, vê aí. Eu posso falar isso porque o Danilo é amigo nosso. Olha lá, Danilo, só para você, hein? É porque não dá um. Ó, Felipe Simons está aqui na live também. Dois brothers juntos, que beleza. O Abração, Felipe Felipe. Simons, o Felipe Simons é o ídolo do meu filho. Ah, é, ó, tem um quadrinho do Felipe Simons aqui. Olha você aqui, Felipe Simons. É esse aí. É esse Felipe Simons que eu tô falando. O Lucas é louco pelo Kiss. Louco. Ó, o E eu Danilo também. Leal aqui tá dando risada aqui e agradeceu por você ter mostrado o estúdio aqui, que ele chegou atrasado e agradeceu também. Valeu, Danilo, obrigado. Gente, nós estamos chegando no final aqui da live. Galera, quem tem perguntas, já corre aí. Ó, o Felipe disse que é ele mesmo que está aqui no quadro, tá até gordinho. Pô, que isso? E tá dizendo que o, que o Bicho, Lucas arrebenta. ele é muito engraçado, cara. Antes de terminar, Sérgio, eu queria que você me falasse. Você mostrou a bateria, nós falamos bastante aí de UV1, falamos das suas baquetas. Só que você está com uma caixa assinatura do Ian Pace, e eu estava hoje vendo um vídeo mais cedo de você usando outro modelo. Acho que foi um vídeo da Pearl que você fez. Eu não sei que modelo que você estava usando nessa caixa. Eu acho que é um vídeo de 2012, mas enfim. Ela é uma caixa bem interessante da gente falar, porque ela tem bastante ressonância, né? Ela tem bastante harmônico, não tem? Essa Ian Pace? A do Ian Pace tem. É. E que peles que você costuma usar no geral? Você não usa sempre a mesma nela, né? Não, não. Eu revezo, tem três, quatro tipos de pele que eu gosto de usar em caixa. Que uma é a HD, a Power Center HD, sem os HD, não é HD, furinhos. HD, não é HD Dry, não. HD, a Power Center, eu uso a UV1 e uso também uma que para mim é a favorita. A gente não falou dela. Essa para mim é a favorita. É a Ivans, vou mostrar ela aqui agora. É essa aqui. ST. Ah, boa! Não falamos e poucas pessoas falam da ST. Boa! E aí, explica pra galera como que ela Essa funciona, essa pele, pele para meu você. irmão, ela é um tiro. Porque é o seguinte, pele é aquele lance, né? Às vezes a pessoa atrela, o filme duplo porque eu toco forte. Né? E eu acho que não é por aí, assim. A pele, quando você está falando de gravação, cada uma tem uma característica, né? E no caso, a ST, ela é uma pele que aguenta uma bela de uma cacetada, mas É, dois filmes e são grossos, né? mas o lance ali para mim, cara, com ela Mas não é essa a ideia. não é o timbre que eu consigo tirar com ela. Ela tem com a pegada que eu tenho que não é muito forte assim. A pancada que eu dou, que eu tiro dela, quando eu dou a pancada, se o contato da baqueta com esse tipo de pele, o timbre que sai aqui na gravação é espetacular, cara. E eu não gosto de assim, afinação muito alta, né?
O meu normal é gravar de médio um pouquinho para baixo. E nessa Tá. região, essa pele é espetacular. Espetacular. Mas me fala uma coisa, isso você está dizendo na caixa do Ian Pace, alguma outra específica ou no geral que você usa ST? Ah, eu nunca usei a ST na caixa do Ian Pace, que como é um tipo de caixa que a ideia é a sobra de harmônicos, né? Fortalecer mais os harmônicos, eu uso peles com filme mais fino na caixa dele. Eu uso essa pele nessa caixa, que é uma Masterworks, que é a minha caixa, é aquela caixa versátil, que atende a tudo. Tem as caixas que eu chamo de caixas específicas, né? Uma para tocar funk, outra para tocar balada. Mas música pop, de uma forma geral, eu uso uma caixa com a mesma madeira da bateria, 14x7, que é a configuração dela, e tem que ser com essa pele. É sempre com ela. Para música Ó, pop. tem uma ideia legal aí do Danilo, que ele está dizendo, ó, eu adorei usar a Heavyweight na caixa Steel. Eu também, eu acho ela bem legal na caixa de aço, a Aham. Heavyweight. Né? Mas você sabe que a Heavyweight, que é mais grossa que a ST, são dois filmes bem grossos, me faz pensar nisso que você falou, e que é uma pena, porque muita gente, muitas vezes, só pensa na durabilidade, e às vezes acaba não pegando a pele que melhor serve para o timbre que a É, pessoa precisa, né? Que é aquilo que a gente eu, falou no te, começo, no primeiro bloco ainda, né? eu tenho ela aqui, ó. Eu tenho uma dispensazinha aqui que tem umas peles aqui, ó. Eu acho que eu tenho a Ah, legal, Heavyweight. bastante coisa. Tem que ter estoque aqui, porque senão danou-se. Fica de dica pra galera também, né? É, Importante, eu acho que eu tenho essa podendo ter Heavyweight aqui. Eu uns tenho modelos ela tá diferentes. perdida aí. Ela é muito boa. Aqui é onde eu guardo as quinquilharias. É aqui eu adentro o meu estúdio. Bom, no mais, ó, tem o pessoal dizendo que gostou da live, tem gente mandando parabéns pela live. O Marcelo Oliveira, que nós respondemos as perguntas dele, aí está dizendo: Serginho é uma grande referência na profissão batera, sou fã demais. Teve Pô, uma valeu. pergunta que eu deixei passar ali, mas que era interessante, que é... Peraí. Oh, acabou aparecendo outra aqui que eu passei batido, que também é interessante, do Fabiano Rodrigues. Sérgio, existe alguma diferença do seu play gravando e para o ao vivo? E a outra pergunta que eu deixei passar aqui, mas o pessoal tinha mais que uma pessoa querendo saber sobre as suas influências dentro dos bateristas brasileiros. Então é isso, influências, e a pergunta do Fabiano Rodrigues, que é se existe alguma diferença do seu play quando você está gravando para quando você está ao vivo. Depende da música, né? Se eu tô gravando música pop, eu tô tocando ao vivo música pop, não, não tem diferença, né? Aliás, eu tento sempre nos shows conseguir o mesmo timbre que eu consigo no estúdio. A, Reproduzir o que está gravado. a minha, o meu trabalho incessante é esse, a busca. É, então, assim, ao vivo eu só me vi tocando em tipo de situação, assim, música pop, que é mais a minha onda, né? Agora, não, para gravar, a menos que eu vá gravar uma coisa assim, uma bossa nova, um jazz, assim, um som bem mais, como é que eu vou falar, mais cool, né? Mais contido. Aí realmente eu tenho que mexer na pegada. Aí tem que dar uma estudadinha, tem que me preparar para gravar essa situação. Agora, com relação às influências, cara, o que brasileiras? Ele que me perguntou aqui disse especificamente de influência brasileira. Mas me fala também influências como um todo. Originalmente, as minhas influências brasileiras era o Serginho Herval e um baterista chamado Picolé, que já faleceu. Esse cara, bicho, eu achava ele espetacular. Ele era cracaço no estúdio, tirava um som de bateria inacreditável.
Uma vez eu vi ele gravando no estúdio, cara, que eu assim, eu fiquei incrédulo. Eu fiquei, meu Deus, cara. E ele era completamente louco. Mas ele era muito, muito bom. O Picolé e o Sérgio Erval eram os caras assim, que mais me influenciaram assim, nos meus primeiros anos como baterista. Durante um bom tempo eles foram minhas referências. Agora hoje, cara, eu tenho uma lista enorme de gente que me influencia. Qualquer pessoa que eu for buscar auxílio no YouTube para me ajudar em coisas assim que estão fora da minha zona de conforto, esses caras já estão me influenciando. O Williams Mello é um que me influencia bastante. O Edu Ribeiro, pra cacete. Pô, o nosso querido amigo Cuca Teixeira, adoro ele tocando. Eu acho ele incrível. Assim, a cabeça, o raciocínio musical dele é muito bom, né? Pô, outro cara que eu adoro é o Eloy Casagrande. Esse cara, assim, ele é muito habilidoso, ele é foda, mas, assim, além disso, você vê que tem música nele. Tudo que ele está fazendo, ele está compondo alguma coisa. Parece que ele está tocando piano. Acho que o cara tem que ter isso, sabe? Tem que ter isso não importa se ele está tocando rápido, devagar, você tem que sentir música no que o cara está produzindo. E esses caras que eu falei, eles fazem isso o tempo todo, sabe? Você vê o Edu mesmo, quando está fazendo os solos dele, você vê que ele tá cantando alguma coisa ali. Ele está, sabe? Ele está querendo passar uma mensagem. Tá vendo? Pô, ligou um trator parecendo uma britadeira. Não é isso. E muita gente faz isso, cara. E na boa, isso aí para mim nada é a mesma coisa, né? E esses caras, bicho, eles têm um diferencial, né? Outro dia mesmo eu vi o Edu tocando um pianinho. Então você vê, o cara tá... Ele tem outro relacionamento com a música. Então esses caras que eu citei, eles, para mim, são maravilhosos. Outro que eu sou fã da nova geração, aí, o Felipe Alves, que está tocando com o Djavan agora. Ele é outro também que é extremamente musical. Tudo que ele faz, sabe? Ele tem... Sabe? Aí as pessoas usam até o termo, pô, a categoria do cara. É musicalidade. Ele tá tocando música ali, ele tá curtindo, sabe? Ele tá... Então esses caras são os que estão me influenciando bastante ultimamente, assim, que eu escuto muito. E lá fora, cara, até hoje eu me vejo influenciado pelo Ringo Starr. Eu acho ele extremamente musical. Poucas pessoas entendem uma balada como ele. O Jeff Porcaro, incrível. O Simon Phillips, espetacular. Ele é outro que atrela técnica, sonoridade e música, que ele tem bastante. Ele é incrível. Enfim, esses são os caras lá de fora que eu mais curto. Phil Collins, que também é outro cara que eu acho que é genial. O trabalho dele de compor bateria, sabe? Os arranjos que ele faz de bateria para as músicas que ele grava são espetaculares. Enfim, o próprio Newport mesmo, que, porra, aí, que não falta coisa do Rush aqui. Ó. Grande. Tem coisa do Rush em tudo quanto é lado aqui, ó. Ó, que legal. Aliás, abrindo o parênteses, eu vi que, acho que foi anteontem, que nomearam um parque lá no Canadá, né? Com o nome dele. Então, o Lakeside Park, era o parque que ficava Newport Pavilion agora, né? Então, esse parque era onde as crianças que moravam naquele lugar que ele nasceu, eles iam brincar, ele tinha uma praia ali perto, e era um lugar que ele falava muito nas músicas dele, nas letras, né? Inclusive tem uma música do Rush que se chama Lakeside Park. E aí, esse galpão foi recém-construído, que tem ali, que as pessoas se reúnem lá para fazer piquenique, ficar com a família, né, e tal. Recebeu o nome de Newport Pavilion. Newport Pavilion, foi anteontem, isso aí, que legal, que bacana. E olha só, enquanto você estava falando das suas influências, muita gente aqui reverenciando aqui o Picolé, muita gente comentou, entre outros dos nomes que você citou, como Cuca Teixeira também. E antes de terminar, queria também agradecer a participação aqui do Batera Clube, que entrou na live também,
Olha lá, Batera Clube Oficial dizendo aqui, salve Sérgio Melo e Roberto, papo nota 1000. Sérgio Melo é um monstro sagrado da nossa bateria. Aí. Pô, hoje de manhã nós estivemos batendo um papo ao vivo aqui também. Vou até aproveitar para dizer para o pessoal depois se inscrever no concurso do pessoal do Batera Clube no site playliveexperience.com.br. Ih, é um rapaz, lance bem legal. Inclusive é o lance que o Salaberry está organizando, né? Eu tenho que fazer esse É vídeo esse, para ele. é o do Salaberry. Que legal. Nossa, já tem mais de 40 artistas gravaram. Falei com o Eloy Casagrande 15 minutos antes da gente começar a live, ele me disse que também estava gravando um vídeo lá para o Salaberry. Eu vou gravar. É um concurso bem legal e a gente está com a Evans lá também. Vamos colocar a Evans na premiação. Enfim, bem legal. Tinha aqui uma última perguntinha aqui que acabou passando. Bom, é sobre o picolé. É o Thiago que estava dizendo aqui. O picolé gravou tudo, né? Gravou. Realmente, muita gente falando a respeito. Sérgio, muito obrigado por ter participado. Muito obrigado por arrumar um tempo aí. Eu falei para você que era uns 50 minutinhos. Já estamos chegando a 1h30 de bate-papo, porque foi bem legal mesmo. Porque foi bom, por isso. Em tempos de pandemia, a gente arrumar um tempinho para conversar com os amigos é sempre bom, né, cara? E muita gente participando. Muito obrigado, galera, que participou. Pois é. E é isso aí, sobre pandemia, é o que a gente vem conversando aqui nas lives, falando para o pessoal aproveitar esse tempo, puder entrar, não só nas lives aqui do Express Batera, mas de todas as marcas de bateria, de todos os bateristas, de músicos, né? Aproveita, pega a borrachinha, pratica, ouve as ideias, para quando passar a pandemia já saber que pele que vai servir na bateria, pratos, enfim, tudo, para poder, como você falou no começo aí da live, ter a ferramenta ideal, né? Para o trabalho, para todo mundo fazer saber bonito usar a aí. Ferramenta, que saber escolher a ferramenta que é o lance. Tem que pesquisar, Sérgio, tem que... certeza. Muito obrigado, então, mais uma vez aí, e pela parceria Evans e Promark. Tamo junto. Aí, ó. Valeu. Valeu, galera que participou. Muito obrigado. Amanhã, 4 horas da tarde, Express Batera está de volta e a live vai ser com Bruno Valverde. Outro tá craque. Joia? Ele é demais também. Esse é obrigado, gente. Quem puder, fique em casa. Quem sair, põe a máscara, se protege. E amanhã nós estamos de volta. Obrigado. E lavem as mãos. Muito. Valeu, tchau, tchau.